Pessoal, só complementando então o vídeo anterior, o vídeo pílula anterior que nós falamos aí de repristinação, e uma pequena correçãozinha no que eu fiz, no comentário que eu fiz, na verdade está correto. E quando eu falei que a lei, o ciclo de existência jurídica dela termina com um ato de promulgação, em verdade eu quis dizer que, olha, não, para que a lei seja válida, ela deve completar os 3 ciclos. Então a publicação é sim um requisito para a sua validade, apenas no sentido de que o ato de publicação oficial ele é o que efetivamente leva o conteúdo normativo criado ao conhecimento do corpo social respectivo. Então, ele tem sim uma funcionalidade, o ato de publicação, de fechamento de ciclo de existência jurídica, de validade, do plano da validade, e que a eficácia ela vai ficar dentro desse interregno temporal a partir do ato de publicação, que pode se dar em nível de eficácia ou de produção de efeitos logo após o ato de publicação dessa norma, que é quando a lei se inicia e não diz se vai ter vacácio, ou quando ela expressamente consigna que aquela lei entra em vigor após decorridos 3 meses, 1 ano, 18 meses de sua publicação. Aí eu tenho o Instituto da Vacatio Legis. Ok? Vacância da lei, prazo de amadurecimento da norma que foi recém-criada. Mas, para além disso, eu queria deixar isso, não está no material e também não está no feedback anterior, é o termo vacatio constitutionis. Existe vacatio constitutionis? A gente está falando de vacatio legis, ou seja, período de amadurecimento de uma lei que foi recém-criada pelo corpo legislativo, pelo poder legislativo, então instituído em um determinado estado. Mas a ideia que eu estou trazendo para vocês, existe essa mesma concepção de prazo de amadurecimento quando nós estamos falando de uma manifestação do poder constituinte originário, ou seja, a criação de uma Constituição, ela pode trazer um período antes da efetiva produção dos efeitos de uma nova ordem jurídica constitucional? É uma pergunta interessante e que, historicamente, em nível de poder constituinte, ao que me parece, só temos o caso da Constituição de 1967, que previu no seu ato de publicação, quando se promulgou e se levou ao conhecimento externo dessa, que o direito constitucional considera como uma Constituição, apesar da forma como foi instituída, né? Ou seja, uma Constituição outorgada, não foi uma Constituição promulgada, vem de um processo de ruptura institucional da história brasileira, mas que, enquanto um texto constitucional, está nos livros e por isso nos importa. Ela previu ali um prazo de 3 meses antes da efetiva produção de seus efeitos. Então, é um precedente histórico brasileiro, mas que, de certa forma, é contraditório com a própria ideia de um poder constituinte originário, que se manifesta a fim de criar essas regras superiores que vão regular esse Estado de Direito a partir de então. Um segundo ponto que também não está no material e também não está naquele feedback é esse que vocês podem anotar. Ok, então em nível de vacácio de uma nova ordem constitucional, não. Mas e de emendas constitucionais? Ou seja, emendas constitucionais podem previr prazo de vacatio legis ou de vacatio constitutionis, ou seja, um prazo antes da efetiva produção dos efeitos dessa emenda constitucional, ou seja, dessa alteração ao texto constitucional vigente. E aí no Brasil nós temos alguns precedentes históricos. Temos um precedente de 1987, que previu um prazo para a instituição de tributos, e recentemente tivemos um outro precedente, não tenho certeza se é o único, esse anterior de 87, mas agora recentemente em 2022, em 2023, tivemos a grande reforma tributária, via emenda constitucional, que incluiu alguns dispositivos no texto constitucional de 88, lá na parte dos atos das disposições transitórias, que vocês podem checar, olhando aí pelo texto seco da lei que vocês têm. Se você tiver acesso a uma Constituição atualizada, você vai perceber lá no artigo 107A do ato das disposições constitucionais transitórias, que até o fim de 2026 fica estabelecido para cada exercício limite de arrecadação.
E no artigo... Só um minuto. Peguei o artigo errado aqui. Aqui, artigo 125. Em 2026, o imposto previsto no artigo 156A será cobrado a alíquota percentual de 0,1, ambos da Constituição. E você segue nos dispositivos no 126, depois no 127. Existem normas de direito intertemporal, e por isso normas de transição, meio que de um microsistema tributário para outro. Ela trouxe regras novas, ela previu a instituição de tributos novos em substituição aos que atualmente estão vigentes e aplicáveis, mas não fez de maneira direta, sobretudo porque as normas tributárias têm prazos específicos a serem observados, tem princípios constitucionais específicos, a exemplo da anualidade, da anterioridade nonagesimal. E foram incluídas essas normas de transição, que estão relacionadas com prazos de amadurecimento, e aqui não só de amadurecimento, mas prazos efetivos, a fim de que o legislador possa regulamentar a criação desses novos tributos. A exemplo do IBS, que vai substituir aí imposto de renda, imposto sobre serviços, dentre uma gama de outros tributos. Então, concluindo, a nível de uma ideia de vacácio ou de prazo para que a emenda constitucional possa produzir os seus efeitos definitivamente, nós temos aí pelo menos 2 grandes precedentes históricos em que o legislador se utilizou de mecanismos a fim de postergar os efeitos de uma emenda ao texto constitucional. Só reiterando, a lei complementar que regulamenta a vacácio, forma de contagem, naturalmente, né, pessoal, ela se aplica às normas infraconstitucionais. É daí porque você não tem um prazo de vacácio legis de 45 dias ou 3 meses, ele se projeta para as leis e normas que são criadas em âmbito infraconstitucional, né, as leis ordinárias e leis complementares, em sentido amplo, a princípio do ponto de vista federal, e se aplicando também a estados e municípios. Agora, quando a gente fala de uma vacácio ou de uma possibilidade que a emenda constitucional estabeleça prazos, seja de amadurecimento ou seja de regra de direito intertemporal, olha, o texto magno é o texto superior. Ele cria as regras que esse estado vai passar a obedecer. Então, a rigor, não tem uma relação direta entre as duas coisas. Eu só trouxe por ser um tema interessante e porque está dialogando com o assunto que a gente acabou de estudar. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau.